um documento que eu deixei para assinar aqui, eu vou tomar a liberdade de ler. Eu estou sugerindo aqui ao senhor comandante-geral da Polícia Militar, assunto, proposição de promoção por ato de bravura. O ato praticado reúne todos os elementos que caracterizam a bravura, coragem, audácia, energia e firmeza da ação, revelando abnegação pelo dever militar e constituindo exemplo vivo à tropa. Considerando a relevância e notoriedade do fato, proponho que se determine a produção complementar de provas, se necessárias, e a célere finalização e homologação da sindicância já instaurada e subsequente encaminhamento dos autos à Comissão de Promoção de Praças para análise colegiada do direito à promoção do Cabo PM Santana, como forma de justo reconhecimento a um gesto que dignifica a gloriosa Polícia Militar e inspira todos os seus integrantes. Na agenda, não é não, agora não é. Eu sou parceiro. No último é parceiro. Você me promoveu. Todos. Pessoal, eu fiquei meio assim de comentar esse assunto, porque a gente sabe que mexe com ego, sonho e inclusive com a Polícia Militar inteira. É um assunto bem polêmico, mas o nome do programa é Coragem para Falar, né? Então a gente tem que fazer jus ao nome e falar o que realmente todos os policiais que eu tive contato pensam, e pensam muito parecido com a gente, né? Mas parece que a população não percebe isso daí, porque fica difícil você falar sem as amarras, né? Quando você tem amarras, tanto na Polícia Militar ou política, fica difícil de comentar. Mas nós temos coragem para falar e o programa é sobre isso. Primeiro eu queria parabenizar o Cabo Santana por estar bem, estar vivo, foi homenageado, eu acho até merecido a homenagem, mas a homenagem, na minha opinião, né, eu penso um pouquinho diferente dos outros. Fala pro capitão Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, que ele tem feito uma gestão melhor que eu já vi. Eu sempre falo isso, então quero deixar claro isso, né? Então a gestão dele com relação ao combate ao crime excepcional. Mas vamos falar sobre esse fato, né? Ele primeiro recebeu a Laurea de primeiro grau nesse evento. Eu queria dizer para vocês que já existe um grande problema sobre a entrega dessas medalhas. Por conta de ser subjetivo, né? Porque nossa profissão ela acaba tendo ocorrências de diversos tipos, desde bombeiro até administrativo, trabalho administrativo, policial. Então fica difícil de realmente ter uma regra, mas é o que a gente sempre bateu. Você vê medalha de primeiro grau, que é o último grau, né? Quinto, quarto, terceiro, segundo e vai para o primeiro grau. Era raríssimo antigamente você ver um policial com uma medalha de primeiro grau. Quando o policial tinha uma medalha de primeiro grau, era realmente uma lenda. O cara tinha tido diversas ocorrências. Eu lembro na época que nós trabalhamos na rota, coronel, que você tinha que juntar uma quantidade de ocorrências, e ocorrências muito foda, para você poder ter essa medalha de quinto, de quarto, de terceiro. E eu conheço policiais que foram verdadeiras lendas que não tinham medalha de primeiro grau. Então já acho errado você pegar numa ocorrência onde teve um desfecho ruim, onde os procedimentos não foram seguidos como eu acho que deveriam ser seguidos. Não quero julgar o policial, mas o policial teve uma atitude de coragem, uma atitude de combater o crime, foi lá, saiu da trincheira e foi lá para o combate, mas os procedimentos não foram corretos, tanto que ele foi baleado, né? Então eu acho que se vai valorizar, tem que valorizar muitos outros antes. Muitos que estão pegando ocorrência uma atrás da outra aí, ocorrências de gravidade, com desfecho favorável ao policial, né? E não recebe a medalha. Isso é um ponto. Agora, a promoção por ato de bravura. A promoção por ato de bravura é de uma lei de 1955.
Vou até agradecer o coronel Nacarrarada, que ele fez um vídeo sobre isso, explicando sobre a lei, se ele vai fazer escola, se não vai fazer escola, tal, que gera essa polêmica também. E quase não foi usada essa lei. Poucos casos de ato de bravura, tanto que a gente conta nos dedos quando houveram o ato de bravura. O que é o ato de bravura? Para aquele policial que faz o extremo, faz muito acima do esperado, faz uma coisa que põe em risco a vida dele para salvar outra pessoa, por exemplo. Isso é um ato de bravura, um salvamento, ou algo que ele faz que é muito fora da curva. Tanto que a gente não vê acontecer, vê ocorrências espetaculares e você não vê comentar disso, porque parecia até que era uma lenda, né? Ninguém é promovido por ato de bravura. Me parece, infelizmente, essa atitude isolada um ato político. Não desmerecendo a capacidade do Cabo Santana, mas eu sou contra alguém ser promovido numa ocorrência que teve um desfecho ruim. Porque houve um acompanhamento. Parabéns, Santana, você acompanhou o bandido, é isso que a polícia tem que fazer. Muitos acompanham o bandido e fazem isso diariamente em todos os batalhões. Desgarrou do parceiro. Não cumpriu o POP porque desgarrou do parceiro e a gente tinha um lema, né? Deixa o ladrão engordar, né? Porque você não vai botar em risco a sua vida porque ele vai cometer novamente um crime e você não vai estar numa situação melhor. Foi para a favela, né? Não queria entrar na ocorrência, julgar, mas fica difícil expor o que eu quero expor sem falar da ocorrência. E daí então, o policial se atraca com o marginal, que isso é uma coisa que para mim é um absurdo. A gente sempre falava, não põe a mão na farda, né? Aqui é o Estado, a gente representa o Estado. Na verdade, além de você proteger a imagem da farda, essa questão tem a ver com estar próximo da arma de fogo. Sim, então, tipo sim. assim, não se aproxima porque você pode tentar arrebatar minha arma, então não chega perto. Exatamente. Mesmo que o indivíduo não estivesse armado, eu tenho informes que já tinha efetuado o disparo, então eles sabiam que tinha arma. Mesmo que não houvesse arma, só do indivíduo se atracar com ele, é motivo dele atirar por conta do risco de tomar arma e ceifar a vida do policial, então era uma legítima defesa. Não fez nada disso e foi baleado, né? Então, meu respeito ao seu trabalho, Santana. Você é um policial que vai de encontro ao crime, que hoje é raro. Hoje é raro, não é todo mundo que assume lá a viatura e se dispõe a perseguir, principalmente de moto, eu acho que é uma atividade muito perigosa, uma atividade com maior risco da polícia, eu acredito que seja as Rocans. Sem dúvida. Porém, eu discordo, eu sou contra uma promoção por ato de bravura numa circunstância dessa. Essa é a opinião que eu queria deixar para vocês, porque é bonito quando se fala isso, mas a gente deixa de lado verdadeiras lendas que estão diariamente combatendo o crime, com ocorrências muito mais complexas e com a postura muito mais correta e eficiente. Então, por isso eu sou contra e queria deixar aqui registrado essa minha opinião, coronel. Foi engraçado porque quando eu cheguei, o Andrei tinha certeza que a gente ia discordar disso. Discordar. Que eu ia ser a favor e ele contra. E ele ficou com cara de ué, porque ele falou assim, ô chefe, nós vamos falar do... a gente não combina nada, mas nessa eu falei assim, até com um amigo meu, hoje eu conversei com... Ele falou assim, ué, você concorda comigo? Conversei com o Eda e conversei com o Major PC, sobre isso. Eu falei, eu vou comentar isso, é um assunto polêmico, mas os dois falaram a mesma coisa, combina antes com o Coronel Paganoto, para não ter esse atrito. Mas me surpreendeu realmente. Eu não quero alcançar nada na minha vida com hipocrisia. Não vou fazer isso, não vou. Então, é assim, ó. A liderança de uma instituição como a nossa tem que tomar muito cuidado com qual recado você dá para os demais.
Entendeu? Esse não é o é só sentido. o exemplo arrasta, mas também qual o recado você dá pro restante da tropa. E aí, cara, é assim, ó. Existem várias formas de você reconhecer atitudes. Então, o nosso procedimento operacional, a nossa doutrina de emprego, tudo isso, quando você tem algumas medidas que se você se coloca em risco ou risco a terceiro e você descumpre essas medidas, a previsão é instauração de procedimento disciplinar e punição. Eu sou contra, sempre fui contra, punir policiais que erram tentando acertar trabalhando. A não ser que ele gere uma consequência muito grave, e aí ele precisa ser realmente repreendido, inclusive no seu assentamento. Mas a máquina não permitia o senhor agir assim. Cara, na verdade é assim, quando você tem o poder da caneta, que é capitão, tenente-coronel e coronel. Quando você é capitão, você pode fazer, só que a sua medida pode ser revertida no comando, porque tem grau de recurso. Quando você é comandante de batalhão, normalmente você consegue homologar se você concorda com o capitão e morre ali. Então o seu poder de decisão é ainda maior, entendeu? E aí, cara, é assim, ó. Hoje nós temos uma medalha na polícia que chama Cruz e Sangue. Essa medalha, nos graus que ela tem, lesão incapacitadora e morte, óbito, bronze, prata e ouro. Bronze, prata e ouro. Ela vai dar ao policial que foi ferido em combate o reconhecimento por ter colocado a sua vida em risco, ter sido baleado, ter sido ferido, porque não é só no policiamento. Um bombeiro que é ferido num combate a um incêndio, ele recebe Cruz e Sangue. Ou seja, já existe a condecoração de quem foi ferido em combate. Então, a gente tem que fazer igual o Jack, por partes. O Santana se feriu em combate? Sim. O que ele tem direito em termos de reconhecimento? A Cruz e Sangue. Que é o que todos os outros até agora receberam quando se feriram em combate. Láurea de mérito pessoal. A láurea de mérito pessoal são aquelas ocorrências, aquela atitude, aquilo que o policial faz em que ele se destaca de forma muito positiva. E aí fica uma Principalmente questão, o resultado. Isso. E aí fica uma questão realmente subjetiva em avaliar qual que é o grande mérito do Cabo Santana nesse fato. Talvez o comandante-geral, quando resolveu dar o primeiro grau, quis mostrar para o restante da tropa o quanto ele estava sendo proativo ao ponto até de se colocar em risco, que ele continuou, ele foi para cima, ele entrou em luta corporal. Então, eu não li a síntese da láurea de mérito pessoal para ele, talvez esteja fundamentada nisso. Ou seja, eu separei a questão da lesão, agora eu estou vendo conduta, eu não vou puni-lo mesmo tendo errado em alguns procedimentos, mas eu enxergo que ele foi tão altruísta, tão com vontade, proatividade, tudo isso, que eu vou dar uma láurea. Até essa parte eu estaria... É discutível, mas... eu estaria falando, não, beleza, tá dando um recado para a tropa... Que é para ir para cima. Que nós temos que continuar combativo. Sim. Aí eu concordo. Agora, a promoção por bravura, aí já eu não faria. Eu, se fosse comandante, secretário, governador, presidente da galáxia, eu não faria. Por quê? Porque primeiro é assim, eu dou um recado para minha tropa que assim, vai se mete em risco, vai lá... Vai com tudo, mesmo que você for baleado, dane-se, porque se você sobreviver, eu te promovo. A promoção na polícia é um troço dificílimo, cara. Os cursos de formação, escola de sargento é um concurso que tem cara que estuda 5 anos para passar num concurso desse. Da Academia do Barro Branco, então, pelo amor de Deus, tinha um tenente que trabalhava comigo no 1º batalhão, ele passou no 14º ano que estava estudando. Ele entrou na academia antigão já, até já aposentou. Então, cara, é assim, ó, as promoções na Polícia Militar vêm de um histórico já de muitos e muitos anos que nós não temos promoção por bravura. Porque quando você pega o dia a dia da nossa tropa, é tanta ação que você, no conceito simples de bravura, ela se enquadra, que nós íamos ter que ficar promovendo gente todo dia. Sim. Você tá entendendo? Quantos caras pulam em córrego imundo que tá cheio de doença para salvar pessoas? Vai promover? Quanto cara que entra num lugar que está com um incêndio em situação de grave ameaça de colapso estrutural e os caras entram e se colocam em risco? Quantos de nós
nos colocamos em risco, às vezes em ocorrências de grande quantidade de marginais fortemente armados, e ainda assim a gente vai para cima. Tentativa de suicídio, o gato vem, o cara com rapel, salva a vida da pessoa. Tem um monte. Eu tenho um coronel da minha turma do bombeiro que ele saltou do edifício pendurado e agarrou a vítima no ar. Não é bravura? Ou seja, quando você pega uma ação como a dele, que gerou o que gerou, inclusive por falta de cumprir algumas coisas, e por Deus, e nós estamos felizes dele estar vivo, cara. Ele é um irmão nosso, a gente... Pô, Santana, parabéns. E não pode perder um policial combativo assim, de forma alguma. Parabéns pela sua vontade de trabalhar, e graças ao São Rota e Deus você está vivo, e sua família ainda tem você. Mas eu não daria como resposta para minha tropa que esse tipo de atitude como a tua merece promoção por bravura. Porque num grau de comparação vai ficar muito complicado não promover coisas que vão acontecer quase todos os dias. E deixar bem claro que assim, é uma proposição do secretário de Segurança Pública que provavelmente até pode ser encarado como uma ordem. Mas quem promove é o comandante-geral. O Santana ainda não foi promovido e vai rolar um processo para isso, para o comandante-geral promover ou não. Porém, né? É o chefe falando, olha, ele tem que ser promovido. Uma coisa também nós temos que entender, Andrei. Esse homem hoje ele é secretário de segurança com os méritos dele. Sim. Você está entendendo? Então, ele pode falar assim, a hora que você for secretário, você faz diferente. Faz diferente. Você entendeu? Não, e a gente não critica a gestão inteira. Não, a gestão dele é a melhor. É a melhor que teve até hoje. A melhor gestão de segurança pública é governo Tarcísio e Derrite na secretaria. É a primeira gestão em que a polícia está sendo enxergada como polícia e não como um qualquer fardadinho. Entendeu? Então isso nós temos que reconhecer. Mas eu não daria esse recado para minha tropa. Não faria isso. E vou dizer uma coisa para você. Vai caber a gente que hoje é espectador ver o que eles vão fazer com os próximos bravos. Porque é o que eu estou te falando. Tem bravura quase que todo dia na Polícia Militar. Lá nos confins, na divisa do Estado, tem cara se colocando em risco. Vou falar uma coisa até diferente por um outro prisma para o senhor. Eu fiz escola de sargento em 2001 para 2002. Foi a primeira turma que teve por antiguidade também. Eu tinha 4 anos e meio de polícia, entrei com um monte de antigão que tinha 26 anos de cabo, né? E eu falava para os caras na cara deles que eu achava errado isso daí. Eu falava, brincava, viraram todos amigos, muito amigos, mas eu sempre tive esse jeito. E eu falava, você veio por convite. Porque você não teve capacidade de entrar na escola de sargento durante 20 e poucos anos, e agora você recebeu um convite para vir fazer a escola. Tudo bem, fez a escola, mereceu ser sargento. Mas eu sempre bati muito na meritocracia. Tem que ter meritocracia em tudo que se faz. Então, como é que eu vou ter orgulho de ser um sargento? Entrei novo para a escola de sargento, fiz a escola e tem pessoas que foram convidadas. E atuei. Quem vai te reconhecer como sargento não é uma escola. Não é escola, é você atuar. Exatamente. A sua tropa vai te enxergar como muito sargento. Muito bem falado. Quando você exatamente. Como sargento. Quando você é respeitado como sargento. Agora, como é que fica isso daí? Que tipo de recado se passa realmente? O coronel falou muito bem isso. Nós temos que pensar na tropa inteira, porque uma decisão dessa me parece muito mais política, mas passa o recado errado para a tropa. Porque então, imagine essa mesma cena que todo mundo acompanhou, só que o policial não fosse baleado, o Santana não tivesse sido baleado, tivessem só levado a arma dele. Seria uma punição. Ele ia rebolar para responder isso. Eu vou te dar 2 exemplos que agora vai mexer com a sua cabeça. Quer ver? Você lembra de um vídeo de um águia sobrevoando próximo às pedras com o mar abatendo num salvamento que eles fizeram e que os bombeiros foram arremessados quando mergulharam na água. E ficavam batendo nas pedras. Se cortaram o corpo inteiro para tirar aquele banhista que imprudentemente foi perto das pedras, caiu e ficou lá prestes a morrer afogado de tanto ser espancado nas pedras. Você vem com um helicóptero, quem pilota helicóptero sabe o risco que é. Você sabe que o mar, cara, tem queda, tem vídeo na internet de queda de helicóptero do bombeiro em mar.
O mar, o movimento que ele faz de subir e descer, ele gera, porque o helicóptero ele joga ar para baixo e por causa do ângulo das pás. Esse movimento que o mar faz, ele desequilibra muito o helicóptero. O cara tem que ser um bom piloto para fazer sobrevoo de helicóptero e uma aeronave forte de motor para aguentar esse vai e vem. Ou seja, o cara... Não, e com o bombeiro pendurado. Isso. O cara do lado de fora. Todas essas questões ali que pode derrubar a aeronave, os bombeiros se jogando num lugar onde o mar te arremessa, num lugar todo pontudo para te arrebentar. Promoveu todo mundo que estava ali por bravura? De forma alguma. Então, cara... Inclusive, pelo que eu saiba, até tem alguns casos que o piloto responde pelo risco que ele coloca a aeronave. Andrei, é isso que esse era um caso que eu coloquei para você pensar. E outro é o seguinte: a gente tem visto alguns casos na internet de policiais fazendo aquelas perseguições com moto. Perseguição não que não pode falar perseguição. É acompanhamento. Fazendo acompanhamento de moto numa velocidade altíssima, roletando cruzamento, fazendo umas verdadeira demonstração de alta perícia na condução. Mas nós temos um caso de um irmão nosso que perdeu o filho em serviço, né? Cara, e assim, qual é o valor da vida do policial em relação a recuperar uma moto ou um demônio que vai ficar preso um ano e meio por um assalto? Então, cara, é assim, ó. Quando eu dou o recado para nossa tropa assim, vai, se expõe ao risco máximo que eu te promovo por bravura se você sobreviver, é um recado complicado, cara. Sim. Eu tenho preocupação com isso. Então, eu acho que dentro da autoridade que o atual secretário tem, isso é mérito dele, ele tem poder, subjetividade e ele faz o que é da gestão dele da melhor forma que ele achar. Mas a pergunta você fez para mim. Sim. Eu, secretário, governador... eu não faria uma promoção dessa. Pessoal, eu acho que tá... Acho que desagradamos muita gente. Não, hoje. Eu acho que não, viu, comandante? Porque assim, a mesma coisa da imprensa, né? Eu vejo às vezes a imprensa e você tem que filtrar, porque não é as pessoas que eu convivo, a bolha que eu vivo, não participa desses mesmos pensamentos. E todos os policiais que eu falei, eles têm a mesma opinião, que foi uma jogada política, né, que também é direito do secretário de Segurança Pública, mas passa um recado errado, não é uma ocorrência onde você possa comentar que foi um ato de bravura, foi coragem, foi... ato de coragem. Ato de coragem, não isso de bravura. Isso o Santana foi corajoso ali e um cara firme no propósito. E quantos nós tivemos assim, que são verdadeiros heróis, que você tinha que segurar o cara. Não vai sozinho. O senhor contou várias ocorrências, eu tenho várias, que eu tinha que segurar os caras. E eu queria os caras que eu tinha que segurar. Por isso que eu não critico ele no erro. Eu não puniria ele se eu fosse comandante. Não. Porque a gente está no afã de fazer a coisa boa, a gente faz. Minha mãe vai me bater depois. A gente faz merda. Faz. Entendeu? Eu não puniria, mas de não punir a promover, aí é uma distância, um abismo. Até porque é assim, eu preciso prestigiar aqueles que se matam de estudar, de treinar para fazer uma escola dificílima, que é uma escola de sargento. Eu fui instrutor lá há 10 anos. Cara, eu entrava para dar aula na escola de sargento, eu tinha a cara com aquela alopécia de estresse, porque uma coisa é você ser um moleque novinho, entrar numa academia militar e ficar lá ralando 4 anos. Outra coisa, você já tem esposa, filhos, serviço fora da instituição, dentro da instituição, um monte de conta para pagar, e você fica o dia inteiro estudando, marchando, dando tiro para sair sargento depois de 8 meses, 9 meses. Ou seja, eu tenho que prestigiar isso ao máximo. E detalhe, né? Você sai da esfera de cabo e soldado, que você tem um nível de responsabilidade, vai quadruplicar seu nível de responsabilidade. O salário não vai acompanhar isso? É uma das funções mais de responsabilidade na instituição, que é o elo da tropa com o oficial, é o sargento, e o seu salário, cara, não aumenta quase nada quando você sai de cabo para sargento. Então, eu preciso valorizar demais um sargento para eu ficar dando uma promoção a sargento assim, com esse critério. Eu não faria. Pessoal, acho que está esclarecido, entenderam o nosso ponto, né? Depois vai sair o corte, com certeza vão falar. O Ganeve elogiou. Abraço, irmão.